Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico que possa prejudicar o seu cliente. Hoje, o que é que a gente vai falar aqui? Eu sempre vejo alguns advogados, alguns até com certa experiência, né? Mas é uma afirmação equivocada que eu vejo alguns advogados colocarem, que é: o juiz do juizado, ele julga da forma que ele quer. O juiz do juizado, ele julga da forma que ele quer, sem seguir nenhum entendimento uniforme, ele só inventa, tira da cartola lá a decisão que ele quer e é assim que ele trabalha. E olha, é verdade isso? Você acredita mesmo que hoje em dia isso poderia ser verdade? Né? E, na verdade, o que acontece é que, sim, todos os juízes, não só os juízes de juizado, eles julgam conforme o seu convencimento. E isso, aliás, é um princípio que você aprendeu na faculdade. Mas isso não quer dizer que o juiz julgue da forma que ele quer, sem seguir uma lógica, sendo totalmente arbitrário, não. A impressão que alguns colegas têm é essa. E eu entendo por quê. São colegas que não estão acostumados com a prática lá do lado de dentro. O advogado que não teve a experiência, que não viveu lá dentro do judiciário, seja do juizado, seja de uma vara civil, enfim, assim como eu vivi, ele acha que o juiz tira a decisão da cartola. E olha, seria uma vida miserável a desse juiz, de sustentar decisões arbitrárias reiteradamente. Quer dizer que nenhum juiz trabalha dessa forma? Não, alguns juízes realmente você vai perceber que são arbitrários mesmo. Mas não é nem a média dos juízes, tá? É uma minoria dos juízes que vão ter decisões arbitrárias. A maioria dos juízes só quer acertar mesmo, tá? Ele só quer acertar. E olha, existe um processo, uma fórmula, na verdade, que o juiz usa para decidir, tá? Então, E isso é uma coisa que você só percebe quando você está lá dentro, tá? Aliás, os advogados mais experientes, os advogados que já têm aí anos e anos de experiência, de prática, eles sabem. O juiz não tira a decisão da cartola, tá? O juiz ele não tem o interesse de prejudicar ninguém, tá? Eu sei que às vezes é assim que você se sente, mas não é essa a realidade, e eu posso te dizer porque eu conheço o lado de lá, tá? Mas, vamos lá, o que você precisa, tá? Para você tirar essa crença da sua cabeça e você começar a se beneficiar disso. Porque uma coisa é verdade, o juiz usa um processo para decidir, um procedimento, um passo a passo para decidir. Existe um processo mental do juiz até ele chegar numa decisão. E o advogado iniciante, o advogado que não tem essa percepção, o advogado, ele realmente acha, né, que o juiz, agora, ele tem uma bandeira e ele quer massacrar todo mundo, o juiz, agora, ele só quer saber de julgar improcedente, da forma que ele quer, sem um fundamento. Olha, a verdade, inclusive, é que alguns dos fundamentos da decisão, alguns dos motivos que levaram o juiz a decidir daquela maneira, não estão no papel, não estão na decisão. Isso aí eu posso te garantir, tá? E eu vou tratar disso aqui agora com você. Mas antes disso, eu já quero que você aperte aí o like, aí no Instagram, no YouTube, e vai encaminhando essa live aí para 3, 5 colegas advogados que você acredite que vão se beneficiar
desse conteúdo aqui, tá? Mas vamos lá, vamos, sem mais delongas, avançar aqui, né, nesse conteúdo. Para ter sucesso em juizados, você não precisa ter um grande repertório, ter lido uma tonelada de livros, porque, na verdade, você já fez isso na faculdade, e você percebe que ter lido tantos livros assim não ajuda muito na hora da prática. Quer dizer que isso é ruim? Não, não é que não quer dizer que ler livro é ruim, pelo amor de Deus, né? Eu não sou maluco de falar isso para você. Mas eu quero te falar que, para ter sucesso na advocacia, na prática profissional, você precisa saber, na verdade, antes de tudo, como o juiz aplica as normas na prática. Qual é o processo mental do juiz até ele chegar naquela decisão ali? Ele tirou aquela decisão da cartola? Ele realmente odeia você e aí ele quer te prejudicar e acabou? É isso mesmo que passa na cabeça do juiz? Não é isso, né? Então, se você sabe como o juiz aplica as normas na prática, primeiro, você vai ter um estudo muito mais proveitoso, porque você vai estudar direcionado, já sabendo como é que o juiz aplica aquela norma ali na prática. E o segundo é que, quando você percebe a forma como o juiz aplica as regras na prática, você também vai perceber que isso é o suficiente, na maioria dos casos, para você ter sucesso nas suas ações, sem precisar se debruçar sobre toneladas de livro, sem precisar fazer uma pós-graduação em processo civil, para você finalmente ter resultado nos seus processos. Não é isso que vai te dar o resultado, tá? Então, vamos lá. Todo juiz tem um processo mental até ele chegar numa decisão. Todo juiz tem. E, além disso, o que fica muito claro na prática é que o direito, as regras jurídicas, são apenas uma parte de todo um arsenal de circunstâncias que pesam na hora do juiz decidir. Tá? Então, você tem lá, né, uma regra do CDC, você tem lá uma regra da Lei 9.099, e o juiz, entenda, mais do que nós, ele conhece essas regras. Tá? Mas isso é uma parte, só uma parte das regras que ele leva em consideração na hora de decidir. Tá? Então, ele tem o direito, ele tem jurisprudência, como os colegas dele decidiram situações muito parecidas ou idênticas, às vezes. Isso é uma parte, isso é o direito. Mas ele também leva em consideração o resultado econômico da decisão dele. Será que, se ele toma uma decisão que condena uma empresa pequena, média, a pagar R$1 milhão, o resultado disso provavelmente vai ser a empresa quebrar, algumas pessoas ficarem sem emprego, né, uma empresa fechar e aí não ter fornecedores que serão prejudicados também. Você cria uma reação em cadeia. Então, isso não tá expresso no direito, muitas vezes, mas é uma consequência da decisão que ele leva em consideração. Tá? Outra coisa que ele leva em consideração é o que é que vão falar dessa decisão. Você acha que o juiz ele é 100% refratário, ele está imune às críticas das pessoas, a sair uma notícia no jornal? Você acha que o juiz está pouco se lixando para isso acontecer? Então, acredite, o juiz é mais gente do que você pode imaginar na prática, tá? O juiz, ele tem medo, sim, de tomar uma decisão e o nome dele está no jornal amanhã. Ele tem medo. Não quer dizer que ele nunca vá tomar uma decisão que não vai sair no jornal. Até porque a gente sabe, tem algumas que saem. Mas, normalmente, o juiz pesa. Olha, qual é a repercussão política, a repercussão no jornal que isso vai ter? O que é que meus colegas vão dizer com a decisão que eu tomar aqui?
O que é que os advogados vão falar? O que é que as partes vão falar? Tudo isso pesa. Tudo isso pesa. E como é que eu sei disso? Me pergunta como é que eu sei disso. Primeiro, porque eu pensava isso e eu redigia as decisões dia a dia. Mais de 10 anos fazendo isso. Você acha que eu, muito embora não fosse o meu nome lá, porque eu estava redigindo a decisão por outra pessoa, por um juiz, eu sabia que aquela decisão ali poderia ter consequências que não estavam, consequências que estavam além do papel, consequências de eventualmente quebrar uma empresa, consequências de eventualmente quebrar uma empresa e deixar famílias desamparadas, porque seria uma empresa que dava emprego para outras pessoas e aquelas pessoas, tudo isso passa pela cabeça do juiz e de quem está auxiliando ele, de quem está ali redigindo as decisões por ele, tá? O assessor, o juiz leigo, o estagiário até, quem está lá auxiliando o juiz na hora de decidir, essa pessoa, ela sabe, ela segue o entendimento padrão, o entendimento que o juiz passou para ele lá, mas às vezes é uma decisão de um caso completamente novo e é ele que vai ter que tirar ali do zero aquela decisão, sem nenhum precedente, né? Então, quando eu tinha nas minhas mãos uma decisão, né, um caso novo, eu não tinha um precedente do juiz que eu estava auxiliando, que eu não tinha um precedente da turma que ele compunha, que eu não tinha um precedente ali, uma decisão anterior que me amparasse, e que eu tinha que tirar aquilo ali do zero, eu levava em consideração não apenas o direito, mas todas as consequências, até a justiça, porque Calmon de Passos dizia, né, isso, que direito não tem nada a ver com justiça, são coisas diferentes na prática, tá? Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Às vezes você tem uma questão que está completamente dentro do direito, mas se você toma aquilo ali com seu senso de justiça mesmo, você percebe que é uma decisão juridicamente correta, mas injusta. Injusta, tá? Tudo isso o juiz leva em consideração na hora de decidir. Mas, e mais, as impressões pessoais dele. Tudo isso aí tá no mundo exterior ao juiz, né? Mas tem uma parte, tem um componente interior do juiz na verdade, que são as experiências dele, as impressões pessoais dele. Você acha que um juiz que teve o nome inscrito no rol dos maus pagadores, ele não vai sentir isso, né? Já que ele passou, já que ele viveu isso na pele, você acha que ele não vai repercutir isso nas decisões dele? Claro que vai. Um juiz que precisou passar por uma cirurgia e o plano de saúde negou. Você acha que ele, tendo vivido isso na pele dele, isso não vai repercutir nas decisões que ele vai proferir dali em diante? Claro que vai. Mas mais do que isso, o juiz, ele decide de acordo com o que ele está sentindo. E a origem da palavra sentença vem exatamente disso, de sentimento, antes de tudo. Então, é uma máxima que a gente tinha na prática, lá na turma recursal. Não sei se você compreende, a turma recursal é o segundo grau do juizado, né? E lá a gente tinha uma premissa que era, olha, eu achei, por exemplo, que essa indenização por dano moral estava num valor mais elevado do que a média. Mas eu sinto que o juiz aqui, ele sabe por que ele deu esse valor a mais, ou a menos, né? Mais baixo do que o comum, do que a média. Isso acontece muito. Acontece muito. E o juiz na turma recursal, ele tende a perceber que o colega dele teve algum motivo que não colocou na fundamentação, não expressou na fundamentação da decisão,
mas ele sabe que tem alguma coisa ali que levou o colega, o juiz, a dar uma decisão, proferir uma decisão que dava, por exemplo, uma indenização um pouco maior, um pouco menor do que a média, tá? Isso é muito comum. Gente, vão mandando as perguntas nos comentários, tá? Vão mandando as perguntas aí nos comentários que eu vou, nesse meio tempo aqui, eu vou respondendo, tá? Eu não vou ler todas ao mesmo tempo para não perder aqui o fluxo, tá? Para não perder o fio da meada, mas a gente vai responder as perguntas que vocês forem colocando aí, tá bom? Sim, sobre a impressão pessoal do juiz, um exemplo é, por exemplo, a conduta, a postura da testemunha na audiência. O juiz sente uma testemunha reticente, a parte que está ali depondo também, que está um tanto quanto insegura no que está falando, um preposto que não sabe muito bem do que está dizendo, está falando de um modo inseguro, reticente, né? Você não sente firmeza no que ele fala, tá? Tudo isso aí, inclusive tem um livro que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Porque os estudos apontam que você convence alguém rapidamente, né? Você tem pouco tempo para convencer alguém, para fazer alguém ir com a sua cara, né, no popular, né, para ele ir com a sua cara ou não. Você tem pouquíssimos segundos para poder mostrar que você, por exemplo, é uma pessoa digna de confiança, tá? Você que está aí me assistindo, por exemplo, você já decidiu se você confia em mim ou não em 90 segundos, tá? Não é agora que você decidiu isso. Na primeira vez que você me viu, você já teve você já decidiu isso. E o mesmo acontece com o juiz, tá? O juiz, quando ele percebe, né, uma testemunha que não está parecendo que está mentindo, olha, o juiz já sabe, tá? O juiz tem anos e anos de experiência, normalmente, ele não vai ser enganado por uma testemunha, dificilmente. Tá? Ele sente, ele percebe que ali a pessoa está mentindo, tá? Ele percebe. Então, é por isso que eu insisto tanto, olha, não minta. Não minta. Porque talvez, né, quando eu falo não minta, não oriente seu cliente a mentir, nem as testemunhas a mentirem, nem você como advogado na hora de sustentar oralmente também. Não minta, por quê? O juiz percebe, e às vezes você mente só em um trechinho do seu depoimento, a parte, né? Só em um trechinho ali da fala dela, mas o juiz vai sentir, a mentira que o juiz vai sentir vai contaminar todo o depoimento. Toda a fala da testemunha, da parte. E essa impressão é difícil de você remover depois. Então, sim, é um valor para mim, tá? Não acho que você precise mentir, né, quando você tem direito. Não, eu acho que isso é... Mas para além do meu valor pessoal, eu entendo que isso é uma ofensa ao seu patrimônio. A sua reputação como advogado é o maior patrimônio que você tem, tá? E é um patrimônio que dá trabalho para você construir e pode ser arruinado em uma fração de segundos. Então, o juiz, quando ele percebe, se ele perceber que um cliente seu estava mentindo e você estava ali encobrindo, dando essa cobertura, pode ser que no processo seguinte ele associe você a uma mentira. E aí, no fim das contas, a decisão de seus próximos clientes vai estar contaminada com essa imagem que ficou. É por isso que eu falo tanto de
não mentir, ser o mais íntegro possível, o mais claro, o mais objetivo, tá? 100% seguro do que você está falando. Tá? Isso pode fazer a diferença. E faz uma diferença cumulativa. Cumulativa. É isso que vai formar a sua reputação dentro do judiciário. Porque você pode pensar, minha comarca é muito grande, é pequena, não vão perceber, ou vão perceber. Independe do tamanho da comarca. O mais importante é que o juiz, ele vai gravar seu rosto. Ele pode não lembrar o seu nome, mas ele grava o seu rosto e aí na próxima audiência você já está com essa reputação arranhada, tá? Gente, uma pausa aqui só para eu ler os comentários, ver se tem perguntas aqui, dúvidas. Vamos lá. Boa tarde, Matheus, todos os colegas, Giselda Pris. Giselda de São Mateus, no Espírito Santo. Que bom. Eduardo, querido aluno, presente aí. Ana Paula, espero que esteja aí ainda. Aí o Eduardo comentou aqui, ó. Hugo, as pessoas às vezes falam que o juizado especial é terra de ninguém, que pode acontecer tudo. Sabe por que acontece isso, Eduardo? Grande aluno aplicado aqui, tá sempre aqui presente, tanto aqui nas lives quanto no direct e lá na nossa plataforma de aulas mesmo. Gente, por que é que falam que juizado é terra de ninguém, o juiz decide da forma que quer, pode acontecer tudo? Por que é que fala? É o advogado que, às vezes, ele é experiente em outro ramo do judiciário, pisa no juizado e acha que é igual ao procedimento comum. O procedimento é diferente, ele acha, né? Ele ouviu dizer que o procedimento do juizado é simples, é fácil. Quando ele chega lá, ele percebe que não é, tropeça e ainda culpa o juiz, quando na verdade ele é que não se preparou o suficiente, né? É muito comum que o advogado experiente em outro ramo do direito subestime o juizado e vai para o juizado, tropeça, erra e fica falando que o juiz é que foi arbitrário na decisão. O que houve, na verdade, foi um advogado despreparado. Ele pode ser muito bom no procedimento comum, mas o procedimento do juizado não é uma simplificação do procedimento comum. É um procedimento especial, o procedimento do juizado. Tá? Você precisa conhecer as regras específicas para não passar vergonha mesmo, porque é isso que acontece quando o advogado que não está habituado ao rito do juizado, quando ele vai arriscar, quando ele vai aventurar, né, colocar as mãos num processo de juizado sem ter se preparado previamente. É isso que acontece na maioria dos casos, viu, Eduardo? Agora, existe sim um percentual de juízes que vai julgar da forma que quer, mas assim como tem em qualquer ramo do judiciário, isso não é uma questão específica do juizado, percebe? Na verdade, o que você tem que fazer é conhecer o procedimento do juizado, saber como os juízes de juizado decidem, e eles têm sim um procedimento uniforme na maioria dos casos, tá? Eu vou mostrar aqui nessa live ainda, nessa aula ainda, como você, né, vai ter uma visão disso aí. Mas o que não pode acontecer é o advogado que nunca atuou em juizado dizer que o juizado é terra sem lei, sem nunca ter atuado lá, né, com volume. Uma coisa é você ter um processo, outra coisa é você ter 7 mil, 10 mil processos no juizado. Percebe? E você, Eduardo, já percebeu isso porque você está lá dentro do nosso curso completo de prática em juizado. Marcelo Burgos fala, tudo contra o consumidor. Vou mostrar aqui, Marcelo, que não é assim. Vou mostrar aqui que não é assim, tá? Pergunta aqui, ó.
Moisés fala que fiquei diversas vezes indignada por causa do valor da causa, diante da situação fática não ser levada em conta. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso. Eu acho que você está falando sobre o valor da indenização no dano moral. Falo exatamente sobre isso. Como você vai interferir nesse valor de um modo eficiente. Tá, Moisés? Alexandre Torres. Uma pergunta aqui um tanto quanto fora do tema, mas vamos lá, viu? Eu não vou resistir, não vou conseguir não responder. Alexandre, pergunta. Mestre, em um recurso nominado que foi deserto, cabe honorários de sucumbência? Cabe. Enunciado 122 do FONAGE, Alexandre. O que acontece o recurso nominado que não é conhecido, ele pode resultar na condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, tá? Normalmente, o que você deve fazer, se tiver tempo, o que você deve fazer para se livrar disso é desistir do recurso antes dele ser levado a julgamento, tá? Se você desiste do recurso antes dele ser levado a julgamento, na maioria dos casos você consegue não ser condenado a pagar as custas e os honorários. Perfeito? Algo, porque isso é um absurdo, já que não foi julgado. Olha, o que determina o pagamento das custas e dos honorários é o fato de que você já provocou a máquina do Poder Judiciário, já provocou o advogado da outra parte para redigir as contrarrazões, certo? E nesse caso, você deve pagar custas e honorários, mesmo o recurso sendo deserto, tá bom? Então vamos continuar aqui. O juiz, na prática, o que vai acontecer na hora dele tomar uma decisão? Ele vai ter diversas questões a considerar, tá? Não só a questão do direito em si, mas tudo isso que eu falei, né? As repercussões da decisão no campo social, econômico, político e tudo mais, as experiências próprias dele, o que é que ele, se ele já passou por uma situação parecida com aquela, ele vai tender a dar mais peso àquela situação. Então, como eu falei, um juiz que já teve um procedimento cirúrgico negado por um plano de saúde, ele vai tender a pesar mais a mão na hora que ele vai julgar uma situação semelhante. Então, se ele pega uma ação de plano de saúde para julgar, independentemente de ser o mesmo plano de saúde, a mesma empresa, ele vai dar maior credibilidade, inclusive, ao que diz o autor na petição inicial, percebe? Outra questão muito comum também, só um minuto. Outra questão também é que o juiz, ele quer tomar a decisão do modo mais fácil, tá? E isso não é demérito, não, tá? Não tem nada de ruim nisso. O que acontece qualquer pessoa quer tomar decisões da forma mais fácil. Então, o juiz, ele estabelece uma linha de raciocínio que ele costuma replicar em todas as situações. Então, o que acontece? O juiz, normalmente, se aquela situação, né, que ele está julgando ali se amolda a um processo anterior que ele já julgou, ele vai julgar igual àquela situação. Mas perceba, às vezes, o seu processo ele vai se amoldar só um pouco. Só um pouco. Né? Os fatos são um pouco parecidos e podem ser mais ou menos parecidos de acordo com a sua eficiência ao defender o seu cliente. Então, você vai narrar os fatos de um jeito X ou Y, que vai aproximar
a um precedente daquele juiz, a uma decisão anterior, num caso semelhante, ou afastar, ou vai aproximar, ou vai afastar de um precedente daquele mesmo juiz. E isso é o que é o jogo mais fácil que você pode fazer. Se você já conhece, já tem conhecimento prévio de como decide aquele juiz em situações semelhantes, você já está com a faca e o queijo na mão. Porque é muito fácil. Você vai destacar os fatos que aproximem a situação do seu cliente de um precedente que o beneficia e vai dar menos destaque, ou enfim, né, não vai valorizar tanto os fatos que aproximem a situação do seu cliente de um precedente que o prejudicaria, né, de uma decisão anterior daquele juiz, daquela turma recursal, que prejudicaria o seu cliente. Percebe? O jogo é simples. É o simples que não é fácil. Por que não é fácil? Porque você tem que ter experiência, você tem que ter rodagem, tá? Você tem que ter quilometragem para poder saber que aquele juiz decide do jeito X, aquele juiz decide do jeito Y, ou saber, pelo menos, olha, nesse estado aqui, estatisticamente, os juízes seguem os precedentes X ou Y. Percebe? É assim que você vai ter condição de ter êxito em suas demandas. Não é porque o juiz odeia você, não. É você que talvez não tenha percebido que da forma como você redigiu a petição, você aproximou a situação do seu cliente de precedentes inúmeros, que já davam de cara que você não teria êxito naquela demanda. Tá? Então, é simples. Normalmente, o que é que o juiz faz se ele não tem um precedente? A primeira parte da decisão, a primeira parte do processo decisório do juiz, que aproxima, que facilita a vida dele, é essa, é procurar, olha, eu já decidi alguma questão anterior que se assemelha a essa. Primeiro ponto é esse. Se sim, ele vai reproduzir a decisão anterior dele, ainda que a situação não seja idêntica, mas se é parecida, ele vai seguir. Por quê? Porque às vezes nem é ele que vai decidir a grosso, a rigor. É um estagiário, um juiz leigo que vai, pela orientação do juiz, vai pegar aquele precedente, aquele posicionamento anterior do juiz e vai reproduzir naquele processo. Simples assim. Tá? Simples assim. Mas a gente tem um segundo passo, que é, olha, eu nunca decidi nada nessa questão, então eu preciso me posicionar agora. O que vai acontecer? Aí tem duas possibilidades. Você vai ter o juiz que tem um assessor de confiança, ele vai pegar e vai dizer, ó, toma aqui, faz essa pesquisa, você já sabe como é que eu trabalho, como é que eu penso, toma isso aqui, faz essa pesquisa, decide o que você decidir, tá feito. Eu passei por isso várias vezes, tá? Então, assim, eu pegava questões muito novas, né, que não haviam sido julgadas ainda ali naquela turma, eu pegava, olha, não tem precedente do juiz, quem vai pesquisar sou eu, quem vai chegar, né, a uma proposta de decisão sou eu. E normalmente ficava o que eu redigia. Tá? Então, esse é o segundo passo. É uma pesquisa que ele vai delegar na maioria das vezes, porque ele tem outros processos para julgar. Né? Então, eu, por exemplo, já peguei vários processos em que eu mesmo redigia a decisão sem nenhum precedente anterior. Mas, aí nesse caso, o que eu tomava como guia, né, para decidir pelo lado A ou pelo lado B? Você tem várias fontes em que o juiz, na dúvida, ele vai buscar informação. Então, o que é que os outros juízes daquela turma, daquele estado, costumam decidir naquela mesma situação, ou em situações semelhantes? Porque
Às vezes o juiz específico, o relator, se você tiver, por exemplo, na turma recursal, que o relator, aquele relator, ele pode não ter julgado um processo anterior daquela matéria, mas outros colegas dele já podem ter pego algum processo semelhante. Então, o juiz, ele começa a perguntar, você, fulano, decidiu como? Você decidiu como? Com base em quê? É assim que a coisa começa a se formar. O juiz não tira da cartola uma decisão, tá? É fácil, é muito fácil você falar isso. Que não importa o que eu faça, a decisão sempre vai me prejudicar. Poxa, então ninguém vai ter sucesso no judiciário, nenhum advogado vai ter sucesso. Então, porque se o juiz só julga da forma que ele quer, ele está interessado em prejudicar todo mundo, né? Não é assim. Não é assim. O que você precisa saber? Onde é que o juiz tira a dúvida dele? O juiz tem dúvida. O juiz não nasceu sabendo tudo. Tá? Você aprendeu algo pela primeira vez, o juiz também. Né? Então, a gente tem algumas fontes para buscar esses posicionamentos. Então, você tem sobre direito material, o que você tem de fonte mais importante são as decisões, os precedentes mesmo do STJ. Você já vai ter uma súmula do STJ naquela questão, você já vai ter uma decisão de recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Então, você vai ter ali um precedente já de observância obrigatória. E ali o juiz vai buscar. Você acha que o juiz que ele vai ter todo o desejo de criar do zero uma teoria, uma decisão, um precedente? Não. Se ele sabe que um tribunal superior já julgou daquela forma, ele vai acompanhar. Na maioria dos casos, ele vai acompanhar. Tá? Na maioria dos casos. Então, se é direito material, bote aí que você vai buscar também as decisões do STJ. Se o STJ tem um entendimento firme naquela matéria, é ali que você vai buscar. É ali que você vai buscar. Tá? Mas para direito, para questões procedimentais, né, processuais, olha, esse instituto aqui se aplica no juizado ou não se aplica? Né? Eu vou ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados ou não vou ter? Aí, você vai buscar enunciados do FONAGE. Hugo, o que são enunciados? O que é o FONAGE? Né? Muita gente não sabe. Muita gente... Olha, eu fico surpreso com a quantidade de advogados que atua em juizados e não conhece os enunciados do FONAGE. Não sabe nem o que é o FONAGE. Isso é assustador, porque é o mínimo que você precisa saber para atuar em juizados. Tá? Os enunciados do FONAGE, aliás, primeiro, o que é o FONAGE, né? É o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que congrega os juízes que atuam em juizados especiais. Ponto. Tá? É o FONAGE. E o que acontece? Esses juízes que atuam em juizados ou em turma recursal dos juizados, eles se reúnem e eles pegam, olha, a gente tem uma questão aqui, né, que a gente precisa uniformizar o procedimento em relação a X. Porque na Bahia é de um jeito, no Rio é de outro, e a gente aqui está com dificuldade. Porque cada lugar está julgando de um jeito e a gente precisa estabelecer um procedimento minimamente uniforme aqui. Como é que faz? Né? Então, nesse caso, né, o FONAGE, os juízes se reúnem, pegam essas questões mais polêmicas, que têm causado mais tumulto nos processos, e decidem. Então, é possível aditar a petição inicial nos juizados até quando? Precisa de anuência do réu ou não precisa? Segue o CPC lá antes de sanear, depois de sanear? Até a citação, depois da citação? Como é que faz?
tá? E só para matar a sua curiosidade aqui, é possível, existe um enunciado do FONAGE que regula essa questão do aditamento à petição inicial nos juizados. E já digo, não é igual ao procedimento do CPC, não é igual ao procedimento comum, tá? Nos juizados você pode aditar a petição inicial até a audiência de instrução, independentemente de anuência do réu. Então, repare que já houve a citação e o réu não pode apitar nada nesse caso, tá? Não pode. O que vai acontecer é, obviamente, o réu vai ter o direito ali, na audiência, de se manifestar, tá? Ou até o juiz pode dar um prazo, já que houve um aditamento, pode dar um prazo para que o réu ou os réus se manifestem naquela ação. Então, olha, a gente teve a audiência de conciliação, não teve nada. Passou um tempo, audiência de instrução. Na audiência de instrução, o autor resolveu aditar a petição inicial. Precisa de anuência do réu? Não precisa. Mas também o réu ele vai ter o direito de se manifestar ali na audiência ou até de pedir prazo, se for um aditamento um tanto quanto complexo, né, que tenha muitos detalhes, novos documentos, aí, logicamente, o réu pode até ter esse direito de se manifestar por escrito posteriormente, tá? Mas tudo isso é para dizer que o FONAGE, ele expede esses enunciados para uniformizar o procedimento dos juizados, ok? Agora, além dos enunciados do FONAGE, no que é que o juiz do juizado se baseia para criar um entendimento o mais uniforme possível? Enunciados locais, porque o FONAGE ele expede os enunciados que têm a pretensão de serem observados em território nacional, não são de aplicação obrigatória, tá? A gente pode falar sobre isso depois. Mas eles pretendem a aplicação uniforme no território nacional. Mas as turmas recursais, os colégios recursais de cada estado também podem expedir enunciados. E aí eles têm a condição de firmar um entendimento até diferente do que estabeleceu o FONAGE. E acontece mesmo, viu? Então, amigos, a gente tem diversas fontes que os juízes buscam para tentar um procedimento uniforme. Porque hoje, o que o juiz mais quer é ter paz de espírito e uma decisão fácil, rápida e tranquila. E a forma mais óbvia, mais clara para ele fazer isso é seguir precedentes, súmulas do STJ, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, seguir os enunciados do FONAGE, os enunciados locais do estado dele e, sobretudo, os precedentes ali do próprio estado, ainda que não tenham virado um enunciado, uma súmula, mas que tenha sido um entendimento mais ou menos uniforme naquele estado, tá? Então, e isso tende a ser mais forte na turma recursal. Então, um outro detalhe é que você pode ser vítima de uma decisão arbitrária no juizado, no primeiro grau, tá? Você pode ser vítima de uma decisão arbitrária mesmo. O juiz, olha, ele tirou da cartola do jeito que ele quer, e eventualmente isso pode acontecer. Mas isso é muito mais difícil de acontecer na turma recursal, porque a turma recursal já é um órgão colegiado, são 3 juízes que vão decidir um único processo, e lá a tendência é de uniformização do procedimento. Então, embora no juizado, no primeiro grau, você tenha
uma multiplicidade de entendimentos, é muito mais fácil, né, você ter juízes que pensam de forma diferente na base do sistema, no juizado, mas quando você sobe um grau e você vai para a turma recursal, né, aí como é que você chega na turma recursal? Você interpõe o recurso inominado, tá? É um procedimento específico também, não é exatamente como se fosse uma apelação no procedimento comum, tá? Se assemelha, faz às vezes, mas o procedimento não é idêntico, tá? Só para você saber. Mas fato é, acessando a turma recursal através do recurso inominado, você tem muito mais chances de ter uma decisão uniforme. Quer dizer que vai ser a melhor decisão, a decisão que você quer? Não. Mas quer dizer que vai ser uma decisão previsível. Previsível. Uma decisão que você vai poder estudar antes, você vai poder saber antes como é que o juiz ali decidiu. Percebe? Como é que os juízes ali decidem, como eles costumam decidir. Porque se já houve, na turma recursal, um caso semelhante julgado, a tendência é de que os outros juízes da turma recursal julguem da mesma forma. Diferente do que você tem na base, que tem juízes mais novos, mais antigos. Há uma diversidade maior de entendimentos na base, percebe? Então, a sua habilidade para você não ser surpreendido, né, para você não ser vítima de uma decisão que destoa da média, do normal, é você ter a habilidade de saber acessar a turma recursal para você finalmente ter uma decisão uniforme, previsível, de um modo que são decisões que você já tem condição de saber previamente como são. Percebe?